Ei, bem-vindo a mais um episódio do Espaço Aberto. E hoje eu vou falar sobre um tema quanto tanto oculto, digamos assim. Poucas pessoas falam sobre isso. Licitações públicas. Você, arquiteto, engenheiro, construtor, fornecedor de mão de obra e de materiais, sabe como participar de uma licitação? Sabe o que a licitação pode agregar no seu negócio? Eu aposto que não, né? Então já curta, compartilha aqui o nosso vídeo com quem tu sabe que vai gostar desse tema e fique conosco em mais um episódio do Espaço Aberto. Para falar sobre esse tema de licitações que gera muita dúvida, eu tenho uma convidada especial, Débora Filipiak. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Débora é advogada e especialista em licitações, né, Débora? Isso mesmo. Débora, fala um pouquinho sobre a tua história aí no direito e como que tu entrou nesse ramo de licitações para a gente poder tirar mais dúvidas aí. Tá bom. Então, eu me formei em Direito na UnoESC, no campus de São Miguel do Oeste, em 2011. A minha família é lá do Oeste, minha família é de Maravilha. Em 2012, eu vim para cá, vim pro litoral, meu pai morava aqui. E eu trabalhei muito tempo no registro de imóveis, tabelionato, também comecei a advogar. E eu fui fazer uma especialização, na verdade, eu ganhei uma bolsa para fazer uma especialização em Direito Público. E nesse tempo eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa, numa concessionária de serviço público, no jurídico dessa empresa. E foi aonde eu comecei realmente a trabalhar com as licitações, na época da antiga lei, da Lei 8666, que as licitações elas eram presenciais. E a gente fazia envelope físico. Sim, a minha cabeça, licitação era isso. Isso, era isso mesmo. E até pouco tempo, sabe? Então, até 2000... A lei começou a mudar, ela na verdade mudou em 2021. E daí teve o período de vacatio legis, que chama, né? Mas que é o período que faz a mudança da lei, que vigorou mesmo para tudo online a partir de 2023. Então, eu iniciei lá na época que a gente viajava para fazer licitação. Isso. Então, aqui, prefeituras aqui da região, Alto Vale, Litoral Norte, até o sul do estado, eu viajei muito conhecendo as prefeituras e fazendo as licitações. E me encantei com esse mercado e eu tive um convite para ir conversar numa outra empresa, falar sobre como é que funcionavam as licitações. Fui lá, conversei e recebi também o convite para ir trabalhar, para assessorar essa empresa com o setor de licitações e comecei a assessoria. Vi nessa oportunidade... Vi nesse momento uma oportunidade de começar, de entender mesmo, de começar um negócio com as licitações. E que é fazendo o que hoje? É assessorando as empresas para vender para o mercado público, que é através do processo licitatório. O governo, tudo que é de material, mão de obra, e quando a gente está falando aqui do espaço aberto, a gente está falando de construção, tudo passa por licitações. Isso. O que muita gente não sabe sobre a questão da licitação? Porque eu vejo que muita gente tem na cabeça que é muita burocracia. Isso. É assim, ó, um dos principais questionamentos que vem pra gente assim, meu Deus, muita burocracia. Eu não sei como é que faz, é online, eu não sei o que tem, o que acontece. Mas assim, então, realmente tem um pouco de burocracia, mas o que dá? O que a gente trabalha hoje na assessoria? A gente trabalha para desburocratizar isso tudo e deixar o caminho mais tranquilo para a empresa. Que é fazendo o quê? É direcionando ela, ou até mesmo o que a gente não consegue fazer no escritório, a gente direciona a empresa na busca da documentação. Precisa de um atestado de capacidade técnica. A gente já vai falar de construção. Sabe o caminho. Isso. A gente está falando de construção de reformas. Quando a gente fala de licitação, a gente fala do setor de obras. E o que sempre precisa? Vai precisar de um responsável técnico, e esse responsável técnico, arquitetos, engenheiros, que automaticamente tem que estar vinculado ao órgão fiscalizador, o CRECI, o CREA, CREA. E então, e vai precisar, as empresas vão precisar de um RT, né, do responsável técnico para isso. Para quê? Para conduzir da melhor forma o processo. Dentro da arquitetura, da construção, quem que pode participar de licitações?
praticamente todo mundo. É o que eu comento todos os dias, que o governo, ele compra exatamente, ou ele faz serviços exatamente igual ao setor privado. Que o que a empresa faz, digamos assim, a empresa vai fazer uma reforma de um prédio. É exatamente isso que ela vai fazer nas licitações para o governo. Ela vai fazer a reforma de uma escola. E aí é através da licitação. Uma empresa de vidraçaria, ela vai instalar um vidro num prédio comercial ou na nossa casa. É exatamente isso que ela vai fazer na prefeitura, no hospital público, no posto de saúde. Quando, exemplo, né? Quando a prefeitura vai pintar as escolas, ele vai fazer licitação de tinta? Assim, o que acontece geralmente nessa questão? Quando ele quer fazer a pintura das escolas, ele vai contratar a mão de obra com o material. Com o material. Tá. Exatamente. Dependendo, pode ser separado ou pode ser junto? Isso, a gente dá exemplo de prefeituras maiores. A prefeitura aqui da nossa cidade, de Itajaí, ela tem um setor de obras, é uma prefeitura, é um município um pouquinho maior, com certeza ela faz 2 tipos de licitação. Ela faz de material e também faz de mão de obra, ela vai fazer 3 tipos de licitação. De material, de mão de obra e também mão de obra e material, dependendo do local, do serviço que ela vai precisar. Ah, tá. Aí, hoje é online. Isso. Hoje a gente está com 99% das licitações online. O que a gente tem não online são municípios muito pequenos, aqueles municípios que têm 1.200, 1.800, 3.000 habitantes. Aí a gente está falando de uma outra realidade. Mas isso, assim, bem pontual e já com uma previsão para isso não ter mais. Tem licitações estaduais, municipais? Exatamente. Brasil todo. Assim, como é que a gente tem que pensar a licitação? O dinheiro da licitação, ele é público, ele é o nosso dinheiro dos impostos. Sim. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter licitação, porque o processo é um processo, passa pelo portal da transparência e tudo. Então, qualquer órgão, qualquer município, o departamento, o setor de educação aqui de Itajaí, ele pode fazer uma licitação só do setor de educação. O estado de Santa Catarina, tem um exemplo que tem um consórcio de municípios de Santa Catarina que eles fazem licitações para fornecer para todos os municípios do estado, assim como o federal. E também os órgãos federais, exemplo, FUNAI, o INSS, são autarquias também. As autarquias também trabalham com licitações. E um detalhe também, Lid, que eu acho que é bem importante pontuar, que às vezes o pessoal não verifica, é o sistema S, SESI, SENAI, SENAC. Legal. Que o que acontece? Existe dinheiro privado, e aí o pessoal compra da forma que achar melhor. Mas quando o dinheiro é público, eles também têm que fazer licitação. Porque esses órgãos, eles têm o dinheiro privado, mas também têm a colaboração do dinheiro público ali dentro. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, para tudo que a gente pensa que é dinheiro público, que o dinheiro é nosso, ele tem que passar pelo processo licitatório. O processo de licitações é para escolher o mais barato? Sempre? Não necessariamente. Hoje, assim, a gente sabe que tem muita coisa, principalmente quando a gente fala de produtos, que vai bater pregão, menor preço. Mas não é só isso. A gente também tem outras formas de licitação, não só o pregão. Tem concorrência, tem concurso, tem credenciamento, que também... E algumas coisas, quando a gente vai falar sobre a questão... Daí já foge um pouquinho de mão de obra, de obras e serviços. Existem outras modalidades, não só o pregão, né, menor preço, e existem também alguns outros, como também concursos de algumas publicidades também, e até de inovações, porque também é técnica. Muita vai na questão da técnica. Aí isso também foge um pouquinho da área da construção civil. Tá? O que vai acontecer muitas vezes é o credenciamento ou o pregão, né, direcionado para essa área. Mas também tem que ter muito cuidado com a questão da documentação, da técnica. Tu tem que estar com todos os documentos. Tu tem que estar com o responsável técnico. Tu tem que, muitas vezes, dependendo do tamanho da obra, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Vai ser duplicada uma rodovia.
Tu precisa estar com um grupo de engenheiros, de arquitetos, todos direcionados para isso. Inclusive, a empresa tem que estar cadastrada no próprio CREA. Então, são várias coisas que a gente consegue ir direcionando a empresa para ela se estruturar da melhor forma para atender esse mercado. Dentro do teu serviço, tu fica sabendo das licitações? Porque eu mesma, eu nem sei onde que procura licitação para participar. E eu acredito que a maioria do público nem imagina, né? A não ser que a gente veja alguma propaganda, mas as pessoas não sabem nem como acessar essas licitações, né? Ou não tem essa noção de... Eu, como arquiteta, posso participar de uma licitação em São Paulo, no Acre, dependendo da demanda, do projeto ali. Então, tu entra com esse serviço de captação da licitação, tu fica sabendo, né? E tu também entra com a questão da documentação. Tu auxilia a empresa na documentação e tu faz essa entrada também na licitação. Isso. Sistema, digamos, né? Isso mesmo. Então, hoje a gente tem o Portal Nacional de Compras Públicas, que veio com essa lei nova, a Lei 14.133, que é de 2021. Mas também a gente tem alguns sites privados que são sites de busca, que a gente consegue direcionar a licitação. Mas todas elas estão... legalmente falando, né? Todas elas estão ali no site, nesse portal de compras públicas, né? E o que a gente faz? Para os nossos clientes, vamos dizer assim, vou te atender. A gente vai estar procurando um projeto arquitetônico de estrutura. E ele pode ser feito online. Sim, a gente consegue atender o país inteiro. Que aí você consegue fazer esse projeto no teu escritório, tranquilamente. E a gente faz isso, a gente faz essa busca desse edital, que é a busca dessa oportunidade. Vai fazer toda a separação da documentação já para ti. Vai fazer o cadastro nos portais, porque a disputa é feita dentro de portais, alguns privados, alguns públicos. E a gente vai participar dessa disputa. Vai acompanhar todo o processo junto com a empresa. A gente acompanha todo o processo. Se eventualmente precisar um esclarecimento, se posteriormente, depois da disputa, a empresa ficou em segundo, terceiro lugar, a gente entende que precisa de um recurso, a gente faz isso também. Legal, bom saber. Sim, e a gente faz uma coisa também muito importante, eu vejo que é muito importante para as empresas também, são as gestões dos contratos. Porque o que acontece? Não é só ganhar licitação. Não é só ganhar licitação. Porque a gente vai fazer uma obra. Uma obra, vai reformar uma escola, ou vai até fazer uma escola. Vamos construir uma escola. Ela vai ter várias etapas dessa obra. E nessa obra vai ter vários pedidos, que é o empenho, que é o que a prefeitura chama, o órgão público chama, né, de empenho. E vai ter o empenho, vai vir um prazo para recebimento. Vai ser feita a nota fiscal. O padrão é 30 dias para a empresa receber, né? Porque no público, o que acontece? A primeira pessoa entrega, depois ela recebe. Isso. E aí, o que eu estava verificando até de clientes meus e de clientes que já participavam de licitações, de empresários que já participavam de licitações e vinham conversar comigo, e eles não tinham controle dessas datas, de quando, às vezes tinha uma nota fiscal, um empenho que já tinha vencido e o pessoal não estava recebendo. Cobrando. E não estava nem cobrando, ele estava ali esquecido. Então, a gente consegue hoje fazer essa gestão também. Então, é a gestão do contrato público. Sim. Teve algum atraso, a gente entra em contato, verifica. Às vezes, acontece de ter um esquecimento, ou às vezes o pessoal vai mandar uma semana, 2 dias depois. Sim. E a gente também faz uma notificação. Notificação extrajudicial para informar dessa cobrança. Eu trabalho hoje, Lid, tem 8 anos com as licitações. Eu nunca precisei ajuizar uma ação para fazer uma cobrança contra órgão público. Para receber Para receber. A gente consegue fazer essa... Às vezes demora um mês, mas recebe. Recebe. Às vezes demora um pouquinho, né? Mas recebe, sim. Então, a gente consegue fazer essa gestão de forma administrativa. Sim. Outra pergunta também, uma dúvida minha. Nas licitações, eles já podem sugerir um valor mínimo? Exemplo, precisa de projeto de arquitetura de uma escola,
valor mínimo 20 mil. Na verdade... O máximo, não sei. Isso, é o contrário. É o máximo. Isso, eles mandam assim, qual que é o padrão? Eles fazem um estudo técnico preliminar, que isso pode ser já outra licitação que anteceda a própria obra. Porque a gente vai fazer um estudo técnico preliminar. Vai precisar de um projeto que venha de um arquiteto, que venha de um engenheiro. E através desse laudo, desse projeto, vai ser feita uma pesquisa de preços para fazer a licitação da obra. E geralmente o que vem sugerido no termo de referência é o valor máximo, que é o máximo do teto. E a gente sabe que daí o pregão ele vai diminuindo alguns valores e tudo, né? Isso também a gente tem uma organização, uma estrutura e também vai dando orientações para os nossos clientes, tá? Isso, eu acho que isso também faz o cliente ver se é viável para ele participar ou não. Exatamente. Porque assim, hoje a gente está falando de uma região que fala muito de alto padrão. A qualidade aqui é muito alto padrão. E eu acho isso muito, muito legal. Só que quando a gente vai falar do setor público, a gente já não está mais falando de alto padrão. A gente está falando de qualidade, mas não de alto padrão. Então, às vezes, o que é interessante é a empresa olhar não como, mas vai ser inferior ao que eu trabalho. Não dessa forma, mas olhar assim, não, é uma outra linha que eu posso estar entrando com o comercial. Sim. Que pode estar agregando para a empresa e não deixando de entregar qualidade. Tu diz que tem licitação, desde até para concreto, armação, piso, tijolo, telha. Nossa, absolutamente tudo. Tudo. Aí a gente está falando de obras, né? A climatização também. A limpeza, manutenção e pintura, que geralmente tu vai refazer uma pintura, tem isso, né? Tu tens que retirar aquela tinta, fazer aquela limpeza e refazer isso tudo. Então, para isso também... Então, pavimentação asfáltica que entra na obra... Tudo isso. E muitas vezes dá para fazer, que talvez seja uma coisa bem interessante, as empresas vão se questionar. Tá, peraí, mas eu consigo fazer o asfalto, um exemplo, a pavimentação. Mas eu não faço a entrega do meio-fio. Isso é um exemplo, gente, eu não sei a técnica, né? E aí pode fazer um consórcio. O que é esse consórcio? É duas empresas com expertises diferentes que podem se juntar para atender aquela obra. Numa mesma licitação. Numa mesma licitação. Duas empresas numa mesma licitação. Isso, duas ou até mais. Até mais, tá. Dependendo assim, vamos falar de uma obra, vamos falar de obras gigantes. A gente está falando agora quando fala de obras, a gente falando de infraestrutura de um país gigante. Sim. Um exemplo assim, um viaduto... A duplicação de uma BR, provavelmente é obra com consórcio de empresas. Aí entra você como mediadora para mediar ou até para agregar, exemplo, né? O exemplo que tu deu ali. Eu tenho empresa de asfalto e tu vê uma licitação que requer desde o asfalto a meio fio e pintura e tudo. E tu sabe que eu só faço asfalto. Então, tu também pode fazer essa captação de, não, Lid, tu vai entrar com o asfalto aqui, mas a gente vai ver o fornecedor, ou não precisa. Numa licitação de tudo, tu pode... Eu posso atender, eu como assessoria, eu posso atender, não preciso fazer essa mediação. O que eu posso fazer? Eu posso ter a Lid como minha cliente e a Lid falar, olha, veio a oportunidade de fazer essa obra e eu estou fazendo um consórcio com um colega meu, que a gente vai precisar, claro, da documentação e a gente consegue fazer... a gente consegue, na assessoria, fazer isso. Atender juntos. Atender juntos. Importante falar também a questão de localização, né? Eu tenho uma fábrica de tijolo aqui em Itajaí e vou atender o Acre. Isso é uma pergunta muito legal, muito interessante. E o que eu sempre comento, né, com as pessoas que vêm conversar comigo, os empresários que vêm conversar, que a logística é sempre muito importante, porque o nosso país de dimensões continentais,
A gente está aqui sediado em Itajaí. Se não tiver um centro de distribuição no centro-sul, sudeste, sim, a gente não consegue entregar no Acre, não consegue entregar no Amazonas, Rondônia, que o transporte ele é diferencial, é rodoviário, sim, é marítimo, não sei se é marítimo que fala. É marítimo. Navegável, né? Navegável. Então, isso tudo a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Além dos custos de nota de um estado para o outro. Exato. Ter todo esse cuidado também. Assim, o que é a licitação? Ela é todo um cuidado de uma empresa também. Todo o cuidado de conversa com a contabilidade, a verificação de custos, dentro da própria empresa, porque assim, até é bem interessante isso, comentou, a gente faz a disputa pela empresa, mas a gente não dá o preço. Porque eu não consigo estar na empresa, eu não consigo saber qual que é o gasto que a empresa tem, qual que é o custo que ela tem com mão de obra, com fornecedor. Sim. Então, mas a gente sempre está orientando, né? Sempre com uma orientação jurídica para a empresa ter esses cuidados. Sim. E também uma boa conversa com o financeiro, com o contador, que consegue daí fazer esse direcionamento com certeza melhor do que eu. Sim. Não tem como tu falar para a empresa que não, tu tem que cobrar tanto pelo teu produto para te ganhar a licitação. Exato, não, isso eu não posso, não tenho como fazer isso, né? Sim, claro. Por isso a empresa também tem que estar mais organizada. Isso. Para participar e não... Acontece a pessoa entrar... há muitos anos atrás, né? Eu tinha, pelo menos, tu me corrija se eu estiver errada, essa cultura de que participar, ganhar licitações era bom. Porque era um dinheiro garantido. E aí muitas pessoas participavam de licitações e nem produto tinha, né? Eu vou botar aqui ar-condicionado na licitação de Itajaí, mas nem ar-condicionado eu vendo. Sim. E por quê? Porque era um dinheiro, digamos assim, fácil, né? Ou tu vendia aquele lote de produtos, ou tu fecha contrato anual, né? Semestral, dependendo do serviço. Então, o meu ano tá garantido que eu ganhei a licitação. Hoje, as pessoas ainda veem assim? Ou é mais... Porque é para ser algo lucrativo para a empresa, a licitação, né? Sim. Assim, vê assim também. Mas hoje a gente também tem algumas restrições legais. Porque no teu exemplo, ar-condicionado, a empresa ela tem que ter o KNAI para isso. E tanto para venda quanto para colocação dele, a instalação dele. Então, se ela não tiver o KNAI e não tiver o responsável técnico para isso, ela já não consegue participar. Então, assim, sim, é um mercado muito lucrativo. A gente está falando hoje do nosso maior comprador, que movimenta bilhões anual em todas as esferas, sim, que também paga, que também, devido à lei de responsabilidade fiscal, se responsabiliza por tudo isso. E, mais automaticamente, o que a gente traz para a empresa? O que é o setor de licitações? O que é a licitação dentro de uma empresa? Ela é um braço do teu comercial. E ela vai ter custo, ela vai ter demanda, tu tem que cuidar muito com a tua logística. É um mercado muito bom. Eu, como comentei no início da minha história, eu vim de uma concessionária de serviço público. O que é a concessionária de serviço público? Existem alguns serviços essenciais que o Estado ele precisa prestar. E ele não consegue demandar tudo. Então, o que ele faz? Ele direciona isso para um privado atender. Sim. Então, hoje a gente tem cases, assim, a gente tem exemplos de várias empresas que prestam serviço. Às vezes, 100% o dinheiro é da licitação e está rodando a empresa há muitos anos. Isso. Está faturando muito. Porque não tem nem concorrência, né? Isso, e em muitas áreas que não tem nem concorrência. A pessoa é a única ali a participar da licitação. Exatamente. E uma coisa também que eu acho bem interessante falar, Lid, é assim, o governo ele não compra nada diferente. Ele compra exatamente o que as empresas vendem todos os dias. Não precisa mudar? Não. Transformar, adaptar a tua empresa? Não precisa. Vamos falar também aqui, eu acho que dá para falar bem direcionado para a área de construção civil. As tintas. A empresa vende tinta.
para o privado, ela vai vender a mesma tinta para o público. Eventualmente, o que ela vai fazer, às vezes, nas questões de custos? Vai mudar uma marca, algumas coisas, algumas especificações. Mas é exatamente o pincel que ela vai vender para mim, para pintar a minha casa ou o rolinho, ela vai vender para a prefeitura. Por isso que é tão importante e viável a licitação. Porque o que muita gente vê como complicação é só uma questão de assertividade de documentação e precificação. E é aí que tu entra. Exatamente, aí que entra o meu serviço. Porque assim, vamos falar da realidade hoje. 75% das empresas que são fornecedoras do governo, elas são micro e pequenas empresas. E a maioria da realidade delas é não conseguir ter, às vezes, uma pessoa dentro do corpo dela de funcionários, um assessor. Sim. Ou alguém que tenha o conhecimento com licitações. Sim, porque às vezes tu não precisa contratar uma Débora para estar dentro da tua empresa para te conseguir participar de uma licitação. Exatamente. Entra assessoria. A gente consegue atender várias empresas de vários segmentos e o valor da assessoria muitas vezes é menor do que o que ia pagar para um estagiário. Sim. Às vezes, né? Sim, sim. Ou com qualquer outro funcionário. Então, o custo ele é muito baixo. E aí também com a segurança jurídica, né? Com a nossa experiência, toda a segurança jurídica, que a gente faz isso tudo. Não, a experiência, né? De estar fazendo isso todo dia. Sim. E de documentações. Então, dependendo da área, que eu acredito, né? Estética é um tipo de documentação, arquitetura, outro tipo de documentação. Sim. E às vezes as pessoas acham que é complicado, mas às vezes a empresa já está bem estruturada. É uma documentação ou outra que falta e ela já consegue entrar na disputa, né? Isso. Geralmente, quando a empresa tá certa, tá redonda, tá com tudo em ordem, tudo em dia, impostos em dia. Geralmente, o que ela não tem, mas que é muito simples de conseguir, são os atestados de capacidade técnica. Que o que é? É um cliente teu atestando que você fez esse serviço. Então, e não é difícil de conseguir isso. A gente tem modelos, né, no escritório, a gente disponibiliza para os clientes. Tu vai lá no teu último cliente, no teu penúltimo cliente, e pede para ele atestar para ti. Legal. E é bem tranquilo, principalmente quando a gente presta um bom serviço, né, para os clientes. Então, é bem Consegue bem fácil. Eu tenho exemplos no escritório, Lid, de empresas que enviaram a documentação e em menos de uma semana a gente já conseguiu participar da primeira licitação e, inclusive, ter sucesso. Oh, que legal. Sim. Outra coisa que eu achei bem legal que tu me contou, que eu nem imaginava, porque é justamente isso. Eu acho que eu convidei a Débora para vir aqui no podcast pra gente quebrar todos os tabus, todas as nossas crenças limitantes quanto a isso. Que a gente fala, não, mas eu faço esquadria, não posso participar de licitação. Eu sou designer de interiores, não tem licitação para mim. Mas tu até contou a história de uma licitação de massinha de modelar. Exatamente. Massinha de modelar. Um case de sucesso bem recente. Uma empresa aqui da região. Que desenvolveu uma receita de massinha de modelar e a gente vendeu, o ano passado a gente vendeu pro Sim Catarina, né, que é o consórcio dos municípios de Santa Catarina, e ela forneceu para todos os municípios, todas as escolas estaduais, e esse ano a gente fez de novo e também teve sucesso. Que legal. Então continua vendendo, e essa semana teve uma outra licitação um pouquinho menor, que é para um consórcio de municípios um pouco menor, mas também teve sucesso. Então, dando esse exemplo, massinha de modelar, assim, mas a pessoa não tem outra coisa, não. Ela fez, a empresa desenvolveu isso, é a massinha de modelar que ela faz, e ela está tendo muito sucesso com a licitação. Não, é isso que eu digo, é o produto dela esse. Isso, é o produto dela. Ela vende isso para o privado. Isso. E ela agora está vendendo isso para o público. Então, é isso que eu digo. Às vezes a gente tem um produto ou um serviço
que acha que não existe licitação para isso, o governo nunca vai querer isso. Exato. Só que não, sempre tem as oportunidades, e é bem o que tu falou, que o privado compra, o público compra também, né? E o exemplo da massinha de modelar, essa empresa ela estava vendendo para escolas particulares. Aí imagina, ela estava vendendo para uma escola, às vezes 2 escolas, e hoje ela tem um contrato para vender, para atender todas as escolas estaduais de Santa Catarina. Como duplicou, triplicou essa demanda, né? Exatamente. O que tu mais escuta das pessoas, no sentido assim, eu não participo por causa disso? Tem 2 motivos, Lid. Isso, os motivos. 2 motivos. Primeiro, assim, não, eu não participo porque é muita burocracia. Eu não sei como é que entra no sistema, não sei como é que faz. E o segundo motivo, o governo não paga. Porque eu ouvi um exemplo antigamente, que o pessoal ficou devendo. Isso realmente existiu, Lid. Principalmente década de 80, 90. Tem muita coisa, assim, que ficou realmente em aberto, tá? Eu até tive uma ação de sucesso de uma precatória, que virou precatória, né, de governo, de uma licitação da década de início de 80. Que a gente conseguiu reverter agora, mas a gente está falando de 2025. É muito tempo, a empresa ainda trabalha, a empresa é ativa, então a gente conseguiu reverter isso, né? Mas hoje a gente não tem, assim, quando a gente fala da burocracia, dessa documentação, isso tudo aqui entra assessoria. A gente consegue continuar. E a questão do pagamento, como eu até mencionei já, existe a lei da responsabilidade fiscal. Então, o responsável pelo contrato... Ele, inclusive, ele se responsabiliza com o seu CPF pessoalmente. Sim. Então, o pessoal quer pagar. Sim. Quer pagar. E eu acredito também que quando se abre uma licitação, é porque já se tem o dinheiro. Exato. Porque o que faz? Existe um planejamento anual. Ou você tem que estar com o dinheiro em caixa ou tem que ter uma previsão orçamentária, que é um exemplo, o município vai fazer uma licitação, mas a verba vai vir do ente federal. Então, não está, às vezes, no caixa, mas ela tem essa previsão orçamentária desse dinheiro entrar em caixa. Débora, mais alguma coisa? É muita dúvida, na verdade. Eu tenho muitas dúvidas nesse sentido. Eu acho que principalmente a questão da arquitetura. Sim. Sabe? Claro que a gente não vê tanto os municípios construindo as escolas, ou, enfim, até prefeituras, né? E tudo mais. Mas o que eu entendo é que hoje já existem escritórios de arquitetura que trabalham só com licitações. Sim, existem. Tanto arquitetura quanto engenharia. Ou mesmo o próprio... que o consórcio, né? A união desses escritórios. E sim, e às vezes, Lídia, não vê construções novas. Mas imagina os prédios públicos aqui do nosso município, que precisam de reformas. Escolas, posto de saúde, prefeitura. Tudo isso, ele precisa... E ele vai precisar de projeto. Vai precisar de toda essa estrutura que o setor de obras, né, em si, consegue atender. Se o cliente chega para ti e fala assim, Débora, eu forneço papel de parede. Mas eu quero fornecer só para Foz do Rio e Itajaí. Como que faz? Como que, quando abrir uma licitação, tu avisa ele, comunica? Como que funciona essa parceria? Isso, a gente faz isso. A gente consegue fazer essa pesquisa. Que o que é? É fazer a pesquisa pelo segmento, papel de parede, no caso. E aí a gente vai entender se ele só fornece papel de parede ou se ele fornece o papel de parede e o serviço de instalação. Legal. Também. E vai fazer um filtro nos municípios que ele consegue atender. Que é aqui da Foz, do Rio Itajaí, ou enfim. O estado. Isso. E aí a gente direciona, toda vez que aparecer um edital, a gente direciona para ele essa oportunidade.
Então, nem se preocupar em ficar sabendo quando se abre licitações ele precisa. Ele não precisa entrar lá no Portal Nacional de Compras Públicas, porque a gente mesmo envia para ele, através de um sistema, né? Um sistema interno que a gente tem, que a gente disponibiliza login e senha para os nossos clientes. E a gente vai alimentando ali as informações. E o legal é que tu sabendo certinho do produto, do serviço dele... Olha, abriu uma que é só papel de parede. Exato. Abriu outra estação que é papel de parede e colocação. Então, tu também consegue abrir o leque de opções, né? Exato. E hoje no online, Lídia, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Mas sempre que eu tenho oportunidade, que a geografia me permite visitar uma empresa... Principalmente quando a gente fala de produtos, que falando do papel de parede, eu vou até a empresa. Para eu realmente entender e personalizar essa busca do edital mais assertiva, mais acessível para a empresa. É legal, porque varia muito também, né? É tanta coisa. Exato. Não, é tudo. Meu Deus, desde massinha. Massinha de modelar. Caneta. Tu vê? Absolutamente tudo. Tudo, né? Papel, tudo. Tijolo, como a gente falou, cimento, concreto. Eu vejo que, até por mim, é uma oportunidade que a gente está perdendo. Exato. Um exemplo, falando de construção civil, a própria loja de material de construção civil. Às vezes ela tem 200 itens dentro da loja. E aí daí o pessoal comenta, vamos fazer os 200 itens? Eu disse, talvez nesse momento não. Mas vamos focar em 10, 20 itens que vocês tenham, que vocês já tenham um bom relacionamento com o fornecedor, que vocês já tenham um valor bacana, agregado, que vocês entenderam já o custo desse produto. Sim. E que vocês tenham um fácil acesso, né? Sim, e que possa trazer, quem sabe, até um melhor retorno financeiro. Isso. E aí também uma coisa que é bem interessante para pontuar para os empresários é isso. Que a própria licitação pública, ela te abre esse leque para você melhorar o teu relacionamento com o teu fornecedor. Porque você vai aumentar a venda. Porque o setor público, um exemplo da massinha de modelar, ela não vai vender um kit de massinha de modelar para as escolas. Ela vai vender centenas. Sim. Assim como ela não vai vender... Eu não sei como é que é a telha que vende. Vai vender... Unidade, uma não vai telha. vender uma telha, ela vai vender... Centenas. Pode ter a troca de telha da escola do município inteiro. Exatamente. Sim. Eu acompanhei uma licitação, Lídia, que era a troca da escada marinheiro nas escolas de um município. Eu tive que entender o que era uma escada marinheiro. Daí me falaram, né, o que era e tudo. E assim, foi uma licitação milionária para trocar todas as escadas marinheiro de todas as escolas do município. Que a gente acompanhou. Então, e aí é diferente. Vai trocar ou vai instalar, vai fazer a troca de uma escada marinheiro de um prédio comercial. A metragem, a mão de obra, ela é daquela quantidade X. Vocês imaginam trocar... De um município, né? Do município de Joinville, que hoje é o nosso maior município. Então, é isso que eu deixo, assim, para os empresários, para eles olharem para o setor de licitações exatamente com o produto e com o serviço que eles já têm, mas olhar com o olho do comercial. Isso. Olhar também o público como um cliente. Exato. É um aumento de clientes, que às vezes o pessoal fala, o que a pessoa pode falar que eu posso dizer que é uma boa referência, que é uma boa indicação para ti. É quando a pessoa fala, eu quero aumentar faturamento, eu quero aumentar clientes. Porque sim, a partir do momento que tu tens o contrato público, tu é um fornecedor do governo. Ele é teu cliente. O governo vira seu cliente. Vira seu cliente. Débora, muito bom. Muito obrigada pela tua presença. As redes sociais da Débora vão estar aqui na descrição do vídeo. Procurem ela, tirem suas dúvidas. Não importa o teu segmento,
o setor público compra. Exatamente. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de qualquer setor. Obrigada. Eu gosto sempre de pedir também para o convidado mandar um recado para o pessoal de casa. Eu acho que fazer esse convite, sabe? Para abrir a mente das pessoas. Principalmente, eu acho que na área da arquitetura, construção, designer. Como tu mesmo falou, né? Às vezes até a compra de uma cadeira, de uma poltrona. Entra tudo, né? Quando a gente fala aqui no Espaço Aberto, entra desde produtos a serviços, né? E manda um recadinho para o pessoal de casa. A gente me deu um branco do que eu falo. Não tem problema, grava. Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui. Isso, pode falar. Então, o recado que eu quero deixar para as empresas, para os empresários do setor, é que olhem a licitação realmente como um braço do comercial e que também busquem qualquer dúvida, eu fico à disposição. E também para entender que realmente, né, com esse nosso exemplo, Lid, realmente o governo ele compra absolutamente tudo. Tudo mesmo. Então, você pode estar vendendo para o governo numa quantidade muito grande a mesma coisa que você vende para o privado. Numa quantidade menor. Numa quantidade menor, exatamente. Isso aí. Obrigada. Espaço Aberto está sempre aberto para te receber aqui novamente. É um assunto que pouco se fala, né? Mas que pode trazer muita rentabilidade e negócio para a sua empresa. Então, não perca essa oportunidade, busque mais conhecimento sobre isso. A Débora está aqui para ajudar nisso, para dar toda a assessoria e entrada na documentação que é preciso. Isso mesmo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Muito obrigada por você que seguiu aqui nos acompanhando. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. E eu te espero sexta-feira que vem em mais um episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.